Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bem, mano? Que noite, hein? Que noite, que noite, que dia, que manhã. Deixa eu botar o Haddad aqui para você se divertir junto. Então, ele colocou sensacionalista, mas tão bom quanto o sensacionalista foi o comentário do próprio Haddad. Está aqui. Estava em dúvida até agora, mas decidi, vou de Lula. Escolha difícil. Sensacional, sensacional. E eu queria dizer para vocês: teve celebração lá no Boteco, como a gente mostrou, teve celebração na Terra. Olha o que aconteceu no centro de São Paulo ontem, depois do. Centro de São Paulo, na Terra. Mas vou dizer o que aconteceu no céu também, Marcos Cunha. Nos céus, olha o que aconteceu. Olha lá, o avião voando. Lula, 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 Lula. Lá na frente, vocês estão vendo? Lula, Lula. Lá embaixo, Lula, Lula. Só tem o Lula. Tanto na terra quanto no céu. Valeu, garota. Muito legal mesmo. Ufa. Marcos, queria muito te ouvir sobre o que aconteceu ontem. Tua avaliação sobre esse Jornal Nacional. Eu posso dizer, mano, foi a coisa que se esperava. Quando você pode ver, depois de ter ficado proibido de ter contato com a população, com a sociedade, com o povo, era o que se podia esperar quando uma figura como ele se comunica fora dos nichos limitados em que, enfim, ele foi colocado desde quando acharam que estava na hora de tirar o Lula, tirar o PT e trocar por essa coisa absolutamente sem pé nem cabeça que inventaram. É isso, Lula é o Lula. Não foi diferente do que ele foi a vida inteira, extraordinário é que havia, e nesse tom da imprensa, parece que as pessoas tinham esquecido quem que era Lula. E esse, ele esteve lá ontem, não foi excepcionalmente bem, ele, sei lá, não tirou nenhum coelho da cartola. Ele foi quem ele é, quem ele foi e quem continuará sendo quando voltar para a presidência. Vamos encerrar logo esse assunto. Mas se você me perguntar qual que é a coisa que mais me surpreende, é você Uhum. contrapor uma pessoa como ele, que fala as coisas que fala, que é aquilo que tem as propostas que tem para o país. Você contrapõe a essa coisa sem pé nem cabeça, chamada Jair Bolsonaro, e ainda tem um pedaço importante da sociedade brasileira que prefere isso, despreparo, ignorância, falta de educação, grosseria, cafajestice, prefere esse cidadão ao Lula, que é aquilo que nós vimos ontem. A parte, vamos dizer assim, sei lá, eu não sei diferenciar o que é quem são os jornalistas e o que é o veículo em que eles atuam. Mas ontem, o que nós estamos vendo na reação da imprensa é isso, assim, como se pessoas, digamos assim, preparadas, adultos, que ganham a vida trabalhando com informação, descobriram Lula. Assim, descobriram. Ele estava aonde? Uhum. Aquilo que aconteceu ontem no jornal é um ponto importante, um ponto numa campanha extremamente bem feita que Lula está desenvolvendo desde quando voltou ao jogo, em março, abril do ano passado. Então, Lula tem feito uma campanha que, por dever de analista, você é obrigado a reconhecer que está sendo
uma campanha extraordinária. E tem um partido que sofreu diversos golpes ao longo desses últimos anos e se dispôs a levar adiante esse projeto sem confusão, sem briga, sem atrito, todo mundo trabalhando junto. O PT sofreu um ataque contra as suas principais lideranças tradicionais, teve que se renovar, encontrou quadros perfeitamente capazes de responder aos problemas que estava passando, trabalhou sério, abriu mão de um monte sei lá, de projetos pessoais, a quantidade de gente no PT que cedeu em nome dessa campanha. E Lula, com todos os gestos importantes que teve, evidentemente que um dos mais importantes foi a escolha de Alckmin como vice, todo o processo de aproximação com o PSB, todo o processo de aproximação com outros partidos ao centro e ao centro-esquerda, tudo isso vem sendo feito sob o acompanhamento da imprensa brasileira, que a gente não estava vendo nessa coisa de não, temos que dar igual tratamento aos dois lados. Que dois lados? Nunca houve dois lados nesta eleição. Houve a representação do atraso, da barbárie, do elogio à tortura, à morte, à incompetência governativa e esse projeto que nós vimos ontem, pela primeira vez em não sei quantos anos, falando na TV Globo. Então, não tem surpresa nenhuma. Foi um ponto importante, é verdade, muito importante, numa trajetória de uma campanha que tudo indica será vitoriosa, e coroa toda essa estratégia definida por Lula e as lideranças do PT. O Marcos, realmente essa é uma questão importante, que é assim, eu não vi nenhuma novidade no Lula. Inclusive, assim, a primeira parte da entrevista, eu diria, o começo da entrevista nem era o Lula no auge, na exuberância da sua performance. Ele estava visivelmente nervoso, e acho que com razão, tá certo? Ele estava indo para a Toca do Lobo, depois de 16 anos, né? Em que ele foi censurado, em que ele foi espizinhado, né? Tentaram humilhá-lo lá. Então, acho que ele realmente estava tenso, estava nervoso, se soltou mais para frente. Mas, assim, me parece que ele deu aquilo que o país está querendo, né? O país está querendo calma, o país está querendo paz, o país está querendo alguém que dê confiança de que vai tirar o país da crise. Acho que o país está querendo respeito, né? É um negócio assim. Me parece que essa reação, eu mostrei mais cedo, a Leilani Neubart, que não pode ser acusada de ser progressista ou de esquerda, dizendo isso. Nossa, ele respeitou a Renata Vasconcelos, é o primeiro candidato que vem aqui, respeita a mulher que tá na entrevista. Então, assim, foi uma ducha assim de dizer, puxa, o país pode voltar à normalidade, né? Isso, claro, pode e quer voltar. Agora, quem vamos dizer, está do lado dessa, quem tem essa visão do Brasil e dos desafios que temos pela frente, vai ter que aceitar que existe uma parte muito doente na opinião pública brasileira, porque eu só consigo explicar assim como é que alguém pode continuar a querer ter mais 4 anos desse cidadão no governo. Para mim é quase incompreensível. E eu lamento dizer, mas eu desconfio que as expectativas de impactos eleitorais da fala de ontem, impactos eleitorais diretos, são exageradas. Quem está com o É isso que eu ia Bolsonaro? te perguntar. Define a eleição, vai virar muito voto? Como é que se avalia do ponto de vista da repercussão na opinião pública? Eu lamento que não. Temo que não. E lamento. Lamento porque, sinceramente, ficou tão evidente o que
quem acompanhou mais de perto o processo político, a construção da candidatura, o debate interno, quem acompanhou isso, óbvio que sabia quem que é Lula e quem que é Bolsonaro. Então, não tem surpresa, mas tem uma parte da população que deve ter dito, pô, esse Lula realmente é um cara legal. Mas eles vão mudar o voto por causa disso. Quem chegou até agora, nós estamos a 30 e poucos dias da eleição, essas pessoas vão mudar, vão dizer assim, não, eu tenho que admitir que o Lula é muito melhor que o Bolsonaro, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou votar no Bolsonaro, porque eu não gosto do PT, porque eu não gosto do Lula, porque eu acho que é comunista, por causa disso, porque eu estou ganhando dinheiro, sei lá, qualquer razão. Eu não acredito em mudança de voto em função desse tipo de evento de comunicação. Tem um impacto importante na desmoralização de quem apoia Bolsonaro e na animação de quem apoia Lula. Então, hoje o país tem um lado desmoralizado e um lado animado. E esse lado animado é maior, ainda bem, porque o lado desmoralizado sofreu um golpe evidente, porque achou que, sei lá o que achou, porque deve ter se esquecido de quem é Lula. Porque qualquer pessoa que o conhece sabia que quando ele estivesse de volta ao espaço público de pleno direito, ele seria quem ele se manteve sendo, quem foi aos comícios dele, quem viu as entrevistas que deu nas emissoras de rádio, quem viu a atuação dele nos encontros com jornalistas progressistas. A imprensa internacional, no resto do mundo, as pessoas acham engraçado que exista uma parte da sociedade brasileira que, entre Bolsonaro e Lula, querem Bolsonaro. Como é que você explica isso? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, porque o antipetismo chegou a um ponto em que era obrigatória uma revisão, mas eles se recusam a fazer. E eu lamento, mas eu acho que nós, amanhã, a partir desses últimos dias de agosto e setembro, nós vamos ter um monte de pesquisa que, a meu ver, vai mostrar que Bolsonaro não diminuiu em nada. Porque quem chegou a este ponto, dizendo que eu vou votar é nesse cara, eu estou pouco me importando que ele seja o que é, que faça o governo que faz, esteja cercado de quem o cerca. Essas pessoas ficaram desmoralizadas, envergonhadas. Mas, na hora de apertar o botãozinho lá, vamos botar o número do Bolsonaro, que eu nem sei qual é, porque já foi tantas coisas na vida que eu esqueci qual que é o número do partido dele hoje. Nós estamos com mais de 7 mil pessoas ao vivo, já estivemos mais cedo com mais de 9 mil, quase 10 mil pessoas, então quero agradecer demais a audiência, a comunidade da Pós TV Fórum pela sua audiência, convidar as pessoas a se inscreverem na Pós TV Fórum. Vamos chegar a 400 mil, 500 mil, 1 milhão de inscritos e inscritas até a posse de Lula. Quero convidar você a dar like nesse nosso encontro, nessa nossa conversa aqui no Fórum Café. Isso vai ampliando a repercussão nas redes. E quero te dizer, se você tiver condição, faça como um monte de gente está fazendo aqui hoje. Mande seu superchat. Tem aqui já um superchat da Daisy. Vou ler o chat dela para dialogar com essa questão também, né, dos indecisos. Se puder, torne-se membre da Pós TV Fórum, fundamental para a sustentação da mídia independente. Então, Marcos, acho que você está aí trazendo um ar de realismo a uma ideia de que teve o evento de ontem, e eu vi muitas declarações de gente dizendo que ia votar no Ciro, mas vai votar no Lula, tal, mas do ponto de vista estatístico isso não tem relevância nenhuma, né? 4, 5, 6 pessoas, 20 pessoas fazendo uma manifestação dessas no Twitter. Mas ficou uma sensação para todo mundo, a Deise aqui está dizendo isso.
Coimbra, acho que virou voto sim, assim como muitos não sabiam do vídeo de Bolsonaro imitando alguém com falta de ar. Só no meu trabalho foram 5. E mais cedo aqui também a Marcelise dizendo, Marcos, Lula com 60% no primeiro turno, depois de ontem. Então, acho que há uma expectativa em relação a isso. A Margarete diz, Marcos Coimbra, com racionalidade e lucidez característica de seu trabalho de analista fenomenal. Olha, uma coisa importante é que, independentemente do que fala cada uma das pessoas que eu li aqui, independentemente do que fala o Marcos ou falo eu, segunda-feira à noite sai mais uma rodada de pesquisa do IPEC. Então, tudo isso que a gente está falando, que são teses, a gente vai poder comprovar na segunda-feira. Bolsonaro terá caído ou não? Lula terá crescido ou não? Nós tivemos eventos importantes nessa última semana, nos últimos 15 dias, desde a pesquisa anterior do IPEC. Então, vamos ver. Né? Vamos testar. As hipóteses todas serão levadas à prática com a pesquisa do IPEC na segunda-feira à noite. Teve Lula no Jornal Nacional, teve Ciro no Jornal Nacional, teve Bolsonaro no Jornal Nacional, teve Alexandre de Moraes indo para cima dos empresários, teve um monte de coisa acontecendo aí nos últimos dias. Então, queria que você dialogasse com as pessoas aqui com esperança de que muitos indecisos tenham mudado de voto. Ou tenham definido o seu voto, não tenham mudado. A esperança que eu tenho, e até certo ponto a expectativa, mas no plano racional, é que o eleitor do Ciro, em dúvida com relação ao Ciro, e as pesquisas mostram que é hoje a maioria dos eleitores dele, que ainda estão com ele, os tais 9%, 7%, 8%, essa parte do eleitorado do Ciro, que sempre afirmou nas pesquisas que votou no passado em Lula, gosta de Lula e pretende votar nele se houver segundo turno, essa parcela do eleitorado sempre foi a decisiva para definir a questão no primeiro turno. É possível que, indiretamente, esse processo de desmoralização de um lado e motivação do outro afete, por exemplo, sei lá, parte de lideranças evangélicas que atuam na política procurando ganhar. Eles não têm visão de Brasil, melhor, pior para o povo. Estão querendo saber se vão ter diálogo com o novo governo. Pode ser que algumas dessas lideranças tenham se motivado e dito, não, agora nós vamos determinar que os nossos pastores, que os nossos representantes atuem para levar voto para Lula. Esse tipo de situação é possível. Prefeito que controla voto, que está dependurado nas verbas do orçamento secreto, ganhando dinheiro a rodo, também pode ter dito, não, nós não podemos ficar aqui na região como o sujeito que ficou com o Bolsonaro até o final. Esse tipo de indireto, que não vai para o eleitor, não vai diretamente afetar a decisão do eleitor, pode acontecer. Mas pensando em termos estritos de um evento de comunicação direta com o eleitorado, aonde pode haver algum efeito, e eu espero, e até acredito que pode haver um plano mais objetivo, é junto ao eleitor do Ciro. Alguns desses exemplos, uma de nossas espectadoras falou aqui há pouco que pessoas da família dela estavam mudando, mas sempre eleitor de Ciro. Eu não vi, e não acredito que seja minimamente relevante, a proporção de eleitores de Bolsonaro que disseram, não, agora eu resolvi que eu vou votar no Lula. Estava até ontem botando bandeirinha do Brasil na janela e vestindo camisa da seleção brasileira. E agora, porque Lula se mostrou o Lula, ele não fez nenhum, como eu estava dizendo mais cedo, ele não se reinventou ontem, não, ele é aquilo que ele é. Foi aquilo que ele sempre foi. Então, agora,
Agora, o eleitor do Bolsonaro vai dizer, não, pronto, depois de ver o Jornal Nacional, eu decidi que eu não vou mais votar no Bolsonaro, vou votar no Lula, isso eu não acredito. Perfeito. Eu É isso pode... aí. Nós estamos olhando, claro, para indeciso e para cirista, que são as declarações do Daniel Miyagi, lá do Japão, dizendo que 2 amigos dele, historicamente antipetistas, depois do Lula ontem, resolveram, definiram-se pelo voto no Lula, né? Não eram necessariamente bolsonaristas. Marcos Coimbra, esse aqui eu já li, da Margarete, deixa eu ver aqui, o Márcio Borges da Fonseca, mandando um super sticker. Obrigado, Márcio, pela tua colaboração, tua presença aqui, fundamental para nós. E quem mais? Ah, o sacana do Gilberto Cruvinel. Mauro e Marcos, há um meme nas redes em que um golfinho e uma vaca saltam no ar, juntos, saindo da água do mar. E a chancela, parece verídico, Paraná Pesquisa. É um sacana. Gostei. Deixa eu te falar. Acho que tem uma questão que é esta, não para do Superchat, gente, muito obrigado, é um atrás do outro, pessoas se tornando membros, fundamental para nós aqui. A entrevista Desmoralizando e Animando consolidou o quadro onde Lula ganha no primeiro turno. Vamos ver isso na segunda-feira, né? Na pesquisa do IPEC, acho que vai ser um bom termômetro para nós. Na segunda-feira não vai dar para ver. Se tiver debate, eu estou achando que não vai ter debate. Acho que o Bolsonaro não vai, depois dessa performance do Lula ontem. E aí, se Bolsonaro não for, também não sei se Lula vai para ficar lá batendo boca com Ciro e com Simone Tebet. Aí é uma questão da campanha de Lula. Vamos falar, mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Uma coisa importante, Marcos, me parece, a gente vem falando muito de frente ampla contra o fascismo, né? E parece que essa entrevista de ontem foi, de certa maneira, a cristalização, foi a consolidação, a corporificação desta ideia de frente ampla. Né? Lula foi, né, o comentário de todo mundo, Lula foi moderado, Lula foi respeitoso, Lula não levantou a voz, acho que até o comportamento corporal do Lula foi significativo, né? O que ele falou sobre corrupção, vai apurar a corrupção sim, com tranquilidade, elogiou o Alckmin um monte, elogiou a Dilma, né? Ou seja, não cedeu a sanha assassina, vamos dizer assim, dessa direita globista. Então, parece que assim, tem essa ideia de que, puxa, com esse cara nós podemos ir. Me parece que um certo voto com essa cara tucana, né, esse voto mais conservador, que um pouco a Globo representa, eu acho que deu uma aliviada, né? Me parece que deu uma sensação de, puxa, com esse cara acho que dá para ir. Né? Me parece que teve um pouco essa sensação, esses colunistas todos do Globo escrevendo, Miriam Leitão, a própria Vera Magalhães, né? Vamos lembrar de quem é a Vera Magalhães, né? Depois, uma certa sensação de que, puxa, esse cara dá para convidar para jantar lá em casa, né? Mauro, isso aí, as pessoas tinham, talvez essas mesmas pessoas aí, tinham esquecido quem que é Lula, precisaram ver no Jornal Nacional, porque ele tem dito, feito, falado, dado entrevista, viajado, feito comício, exatamente sendo isso. Sujeito moderado, que está disposto a dialogar, que não tem animosidade, que está pronto para fazer um governo de com uma múltipla participação dos... Ele tem 11 partidos na coligação. Qual que é a surpresa com Lula? Só quem tem direito de ter surpresa foi a pequena parte do espectador típico de uma entrevista como aquela, a pequena parte que não tem informação. Essa parte que não tem informação pode ter dito, esse Lula realmente eu fiquei surpresa, né? Um cara bacana. Como assim? O Lula está no jogo muitos anos e não apareceu ontem de uma forma diferente do que ele é. Diferente é o lugar, porque ele foi proibido de falar na TV Globo por um conjunto de decisões políticas, econômicas e editoriais
do Grupo Globo, sei lá, talvez porque tenham sofrido umas derrotas aí com as crias que inventaram, talvez tenham disposto a abrir a porta de novo. Talvez tenham dito, o Boni, o Renata, vamos fazer uma entrevista normal, em vez de ficar como caso inesquecível daquela jornalista da Folha de São Paulo, que fez uma pergunta que impediu o Boulos de responder no final de uma entrevista para o Grupo Folha. Então, ontem não aconteceu nada de novo. Bolsonaro saiu do tamanho que uma figura ridícula como ele pode ter, e Lula saiu com o tamanho que uma figura altamente, sei lá, significativa na história brasileira e mundial podia sair. É isso, ficou fácil comparar. Isso quer dizer que o sujeito que bota bandeirinha no carro, que bota bandeirinha pendurada na janela, que fica dizendo que, sei lá, gay, mulher, preto, tudo não presta. Essas pessoas mudaram para Lula ontem? Claro que não. Infelizmente, porque significa que nós vamos ter a velha teoria do boneco que sai da caixa. Depois que saiu, não volta. Essa direita nazi-fascista brasileira está aí para ficar. E, lamentavelmente, não é acessível a uma informação que contradiga o que ela pensa. O Lula vai ser fundamental para, digamos, forçar essa parte da sociedade brasileira a uma convivência civilizada. Várias derrotas que eles devem sofrer na eleição deste ano vão ajudar, mas a realidade é essa, como está sendo em outros países do mundo. Então, eu não espero impactos eleitorais imediatos. Claro que desejo. Se eu tivesse que escolher, eu preferia que essa pesquisa do ex-Ibope viesse mostrando os 60% que a nossa amiga aqui agora há pouco falou. Eu apenas não acredito. Desejo. Admito a possibilidade, mas é pequeno. O mais provável é que nós tenhamos o bolsonarismo do jeito que está e o apoio a Lula do tamanho que está. Pequenas movimentações são importantíssimas por conta da questão de primeiro ou segundo turno, mas são pequenas. É onde nós estamos falando aqui. É uma parte do eleitorado do Ciro, é uma parte do eleitorado da direita envergonhada e, sei lá, desmoralizada com o que a decisão eleitoral que pretende tomar, pode ser que alguma coisa aconteça aí, mas na melhor das hipóteses, aumentar o voto branco, o voto nulo. Acho que essa é uma questão, né, Marcos? A eleição, nesse momento, está para ser decidida nos detalhes, nos pequenos números, não nos grandes. Os grandes números já estão definidos. Exatamente. Lula já tem ali 44, 45, Bolsonaro já tem 30, 31, 32. Esses são os grandes números. A questão agora é primeiro turno ou não primeiro turno, e aí isso se define em um ponto percentual, meio ponto percentual, é o detalhe, é o pequeno número que vai... Na verdade, vamos combinar, a única coisa que dá para se decidir nesse momento, nesta eleição, é se vai ter segundo turno ou não. O resto já está definido, né, Marcos? Exatamente. Aliás, não é por nada não, mas nas conversas que temos tido há muitos meses, é exatamente essa a ponto que chegamos. Lula, a não ser que caia realmente um raio diretamente em cima da cabeça dele, Lula vai ganhar esta eleição. Se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, é que ainda não sabemos. O acontecimento de ontem, o troço lá na Globo, a entrevista na Globo, ajuda, certamente, piora
a expectativa bolsonarista de levar a eleição para o segundo turno. Mas a esta altura do campeonato, eu sinceramente acho que, voltando àquela ideia de desmoralização versus revigoramento, animação, a desmoralização crescente do bolsonarismo limita ainda mais esse projeto de não vamos levar para o segundo turno, porque o segundo turno é uma outra eleição. Não, apenas adia por mais 3 semanas o resultado da eleição. Duas questões para você para encerrar, já estou te alugando aqui há quase 1 hora, mas é sempre bom te ouvir. A primeira é a seguinte, a gente tem agora... Bom, primeiro eu queria falar de nós aqui. A mídia progressista nunca teve uma audiência tão grande quanto ontem. Se a gente somar as audiências dos jornais noturnos e do acompanhamento que tanto nós, quanto o Brasil 247, quanto o GGN fizemos da entrevista, nós estamos perto de 3 milhões de visualizações. É algo sem precedentes na história da mídia progressista. Tem cara de mídia já de TV aberta, vamos dizer assim, né? Número de TV aberta. Impressionante, né, Marcos? Impressionante como estourou a boca do balão, de fato, o Lula, né? Porque as pessoas estavam querendo vê-lo naquele lugar do qual ele havia sido expulso por um golpe jurídico, militar, financeiro e midiático. Lula foi proibido de falar na televisão brasileira, mas quando ele voltou Lula. Por quê? Ele ficaria... Impressionante, né, Marcos? Não tem um pingo de ressentimento. Nada, nada. Ele podia ter sapateado na cara do Bonner, né? Porque, assim, vivemos para ver essa declaração do Bonner, né? Que abriu a entrevista, acho que é o grande fato da abertura da entrevista, né? O STF lhe deu razão e considerou o Sérgio Moro parcial e anulou as condenações contra o senhor. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. A gente viveu para ver isso. A gente viveu para ver isso. Então, muito forte, e acho que isso chacoalhou, né? Chacoalhou realmente com as pessoas ontem. A segunda questão, Marcos, é assim: hoje começa o horário eleitoral gratuito, e domingo, em tese, tem o primeiro debate da eleição, não sabemos se haverá. Lula disse que vai, né? Ciro e Tebet não contam, bom, claramente. Lula disse que vai, Bolsonaro disse que vai, mas está com cara de que não vai, e se Bolsonaro não for, não sei se Lula irá para se confrontar ali com Ciro e Tebet. De qualquer maneira, contando que todo mundo vá, minha pergunta é: que peso você imagina que terá o início do horário eleitoral gratuito e que peso você imagina que terá um eventual debate neste próximo domingo? Bom, começando pelo horário eleitoral, eu já disse em outra conversa nossa aqui, mas é bom insistir, que o horário eleitoral foi sendo tão podado, diminuído e circunscrito, que é natural que tenha perdido o impacto que teve no passado. Foi uma mídia decisiva em algumas eleições no país, mas agora ele ficou uma coisa de que vai acontecer durante 20, 30 dias, tudo pequeno, tudo pouco, tudo limitado. Eu acho que tem uma capacidade muito pequena na eleição presidencial de fazer diferença. Não é porque Bolsonaro vai ter, salvo engano, são 5 inserções comerciais por dia. Lula vai ter 8, salvo engano. Na média, Bolsonaro vai estar presente numa emissora. Uma segunda-feira vai ter uma inserção de manhã, outra na hora do almoço, uma no horário nobre. Pronto, acabou. Isso vai fazer diferença decisiva? Muito pouco provável. E não tem volume, porque no total é uma mídia que simplesmente não tem como fazer um impacto grande. Eu não acho que vai ter mudança importante nenhuma com o horário eleitoral.
Aliás, nessas condições, seria extraordinário que tivesse. Então, não me parece que devemos esperar muita coisa. E se o Bolsonaro tiver coragem de enfrentar o Lula, eu só espero que nós não tenhamos outra vez aquele tipo de, sei lá, limitação da discussão que está associada a esse formato de debate com muitos candidatos, 4 candidatos, réplica, tréplica, direito de resposta, não sei o que acaba engessando. E, obviamente, devia ter um debate entre, se o Bolsonaro tivesse coragem, um debate entre ele e Lula, em que perguntas abertas, livres, uma moderação para não deixar que extrapolasse de um modo ou de outro, mas esse negócio de agora a candidata Simone Tebet pergunta para quem, candidato? É uma mídia que envelheceu, não conseguiu sei lá, se renovar, se voltar a ser relevante. Então, debate importante na televisão brasileira nós tivemos lá atrás, né? Ainda na década de 80, os famosos debates entre o Fernando Henrique, Jânio, essas figuras do passado. Não acredito que faça muita diferença, não. Se o Bolsonaro tiver coragem, de novo, nós vamos ter a contraposição entre um sujeito chamado Bolsonaro e Lula. O que vai resultar daí? Outra vez, a desmoralização do Bolsonaro e a valorização, o reencontro com o Lula, que certamente voltará a animar pessoas como você, como eu, quem está nos ouvindo aqui. Que é bom ver um político como o Lula, e especialmente quando ele espizinha um personagem ridículo igual esse Bolsonaro. Hoje a gente nem olhou para as pesquisas, porque afinal Lula foi uma inundação de Lula, né? Então o Marcos mandou os levantamentos, mas semana que vem tem essa pesquisa IPEC na segunda. Vai haver outras pesquisas. Então a gente faz a consolidação e sexta que vem aí a gente se aprofunda no detalhamento das pesquisas, né, Marcos? Isso, muito melhor. As pesquisas até ontem ficaram velhas. Porque tem uma pergunta no ar. Isso que nós vimos vai afetar esse eleitor indeciso de direita? Vai afastá-lo, afugentá-lo de Bolsonaro? Segunda pergunta. Isso que nós vimos com Lula fará com que eleitores, possivelmente de Lula no segundo turno, abreviem a decisão e passem logo para um voto nele no primeiro? Essas perguntas nós só saberemos quando fizermos a pergunta para as pessoas. Porque, por enquanto, não dá para tirar grandes elucubrações a partir do que temos. Possível é. Perfeito. Sexta que vem, então, Marcos Coimbra vem analisar a rodada de pesquisas pós-tudo. Pós-entrevistas, pós-Alexandre de Moraes, pós-debate, se houver debate, pós-horário eleitoral gratuito, a gente avalia semana que vem, afinal, o que teve efeito, o que não teve efeito. Como aqui Santo de Casa faz milagre, na terça de manhã eu pedi para o Miguel, nosso Miguel do Rosário, que também tem ele vai na sua cola, viu, cara? Impressionante como o Miguel analisa as pesquisas com base na Escola de Opinião Pública de Marcos Coimbra. Ele vem aqui na terça-feira para dar uma detalhada na pesquisa IPEC para nós. Mas aí na sexta o Marcos olha para o global das pesquisas. Bom fim de semana, Marcos. Valeu. Obrigado, Mauro. Um grande abraço. E o país está de parabéns por ter uma figura. Tá demais.